Boa tarde, criançada. Aqui estamos mais uma vez para contar a nossa história de hoje, com a história da continuação da criação, né? A vida dos patriarcas. E hoje vamos falar sobre como o pecado entrou no mundo. Mas antes disso, vamos aprender o nosso versículo e o nosso cântico. O nosso versículo de hoje diz assim: para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,15. Mais uma vez, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 15. Foi o presente que Deus nos deu para que a gente não vivesse em pecado. Deus deu o seu Filho para que a gente não pereça, mas que a gente possa viver na eternidade com Ele. Então, nosso cântico de hoje... Cada vez que você vê no cântico esses dois tracinhos assim, isso significa que vai repetir duas vezes, tá certo? Então, nosso cântico é assim. No meu coração, no meu coração, vem hoje entrar, ó Cristo, vem hoje entrar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo. No meu coração, no meu coração, vem hoje entrar, ó Cristo, vem hoje entrar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo. Sim, se a gente der o nosso coração para o Senhor, para Ele morar no nosso coração, nós vamos viver a vida eterna com Ele no céu, certo? Então vamos agora continuar a nossa história dessa semana. Abre suas Bíblias, está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ora, eles tinham todos os frutos, todos os legumes da terra que Deus tinha colocado, mas a árvore que Deus colocou ali no meio do jardim, eles não podiam comer. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva cuidavam daquilo ali tudo, não tinha pecado, caminhava, passeava pelo jardim. E eles nunca tiveram a vontade, talvez, de comer. Só que um dia, Eva passeando pelo jardim, algo aconteceu com Eva. A serpente chegou perto de Eva. Satanás entrou na serpente e fez com que pudesse enganar Eva. Ela falou, olha o que a Bíblia diz, capítulo 3. A serpente falou assim para Eva: e esta disse a mulher, a serpente: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher para a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha para aí como a serpente é. Eva começou a ter atração por aquele fruto bonito que ela viu na árvore. Talvez ela passava por ali e nunca teve vontade. Olha o que a Bíblia diz: e viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e desejável e agradável aos olhos. Tomou do fruto, comeu e
também deu ao seu marido e ele comeu. E aí o que aconteceu? Foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Interessante. Deus tinha dito, pode comer de todos os frutos, mas Deus deu limite, disse, daquela árvore, do conhecimento e do bem e do mal, vocês não podem comer, se comer vai morrer. Deus deu limites para que eles não comessem, Deus deu limite até onde no jardim eles podiam comer. Deus dá limites à nossa vida. Papai e mamãe também dá limites a você. Se você vai para a casa do seu amigo, mamãe e papai talvez diz para você, você tem que voltar 6 horas para casa. Se você está assistindo um filme, 6 horas desliga, 8 horas e vamos jantar. Você tem que ir para a cama às 9h30. Tem hora para tudo, tem que ter hora. E dando hora, está dando limites. Nós temos que ter limites em tudo que a gente faz. Tudo que se ultrapassa limite é prejudicial para a nossa vida, não é bom. Só que com aquele engano de Satanás, Eva não comeu sozinho. Talvez ela disse, Adão, vem cá, Adão, eu tenho algo para você. E aí Eva disse, olha, Adão, experimenta desse fruto aqui, como ele é gostoso, Adão, como ele é bom. Adão podia ter dito, Eva, Deus disse que nós não podemos comer desse fruto, não toque do fruto. Mas Eva não ouviu, Adão não ouviu a voz de Deus, mas ouviu sim a voz de Satanás. E aí o que aconteceu? Todos dois pegaram do fruto da árvore e comeram daquele fruto que era proibido. E o que é que aconteceu com eles? A Bíblia diz que foram abertos os olhos de ambos, versículo 7, e conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram para si roupas, aventais. Olha o que aconteceu. Eu me lembro que quando criança, eu tinha mania, costume de falar a verdade pela metade, assim como Satanás fez. Ele falou verdade, dizendo que os olhos deles iam ser abertos, conhecendo o bem e o mal. Mas ele mentiu também, dizendo que eles não iam morrer. E Deus disse que se eles comessem, iam morrer. Então estava verdade e mentira junto. E a diretora do nosso orfanato, no colégio, ela dizia sempre para mim, verdade pela metade é mentira. Então, mamãe meio quando dizia isso, eu não entendia e não acreditava. Ah, ela está dizendo só para eu não mentir. E eu continuava sempre fazendo a mesma coisa. E ela sempre dizia, verdade pela metade é mentira. Então, você vai receber castigo. Um dia, finalmente, eu entendi que verdade pela metade é mentira, assim como Satanás fez. E o que aconteceu? Todos eles foram castigados pelo que fizeram. Veja o que aconteceu. Toda tarde Deus vinha no jardim, passeava pelo jardim do Éden. E aí Deus procurou por Adão e procurou Eva e disse, Adão, onde tu estás? Eva, onde tu estás? E eles já estavam com medo. Interessante, né? Quando a gente faz uma coisa certa, a gente tem medo? Não. A gente quer que todo mundo saiba, mas quando a gente faz uma coisa errada, a gente tem medo, né? Que as pessoas sabem, a gente quer o quê? Esconder. E às vezes a gente bota até a culpa, não, mamãe, foi meu irmão que me deu, foi ele que disse para eu fazer. Não é verdade? Foi assim que aconteceu. Veja lá o que aconteceu. Deus veio no jardim e, versículo 9, disse, Adão, onde estás? E ele disse, ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo e me escondi. Olha para aí. Se eles estivessem corretamente, eles não tinham se escondido, mas eles já tinham descoberto que por causa do pecado de ter desobedecido, eles estavam nus. E antes eles não tinham vergonha um do outro, porque não tinha pecado, eles eram puros. Eles faziam tudo junto, não havia pecado, mas assim que o pecado entrou no mundo, foi descoberto que eles estavam nus, abriram seus olhos e viram que estavam nus e tiveram que fazer roupa para eles. A vergonha entrou no coração deles.
E como nós temos vergonha muitas vezes, né? Vergonha das pessoas, vergonha dos erros que a gente comete, as coisas erradas. E será que Deus não sabia onde ele estava? Será que Deus não sabia o que eles estavam fazendo? Claro, Deus sabe de todas as coisas. Veja o que aconteceu. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu disse que não comesse? Aí ele disse: a mulher que tu me deste como companheira me enganou e eu comi. E Adão disse: a mulher que tu me deste, Adão disse. E aí Deus foi falar com a mulher e disse assim: e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Cada um jogando a culpa um no outro. Adão podia ter dito para Eva: não vou comer, porque Deus disse que não é para comer. Eva podia ter dito para a serpente: não vou comer, porque Deus disse para não comer. Mas comeram, e quando a gente erra, faz coisa errada, desobedece, tem o quê? Uma consequência. Pela desobediência existe a consequência, não é verdade? Então, Deus também deu uma consequência a cada um deles. Deus disse para a serpente: porque tu fizeste isso, veja o versículo 14, disse o Senhor à serpente: porque fizeste isto, maldita serás sobre toda fera e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e em pó comerás todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E como hoje ainda é assim, né? A Bíblia diz, teria que matar na cabeça. E hoje só se mata a serpente pela cabeça, porque se pegar, não matar pela cabeça, pela cauda, ela vira e pode dar o bote. E veja o castigo que Deus deu para a mulher. Eles estavam com vergonha do que tinham feito. E disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor tu terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Então, até hoje, a mulher, quando vai ter bebê, ela sente muita dor. Foi o castigo de Eva por ter desobedecido a Deus. Qual foi o castigo que Deus deu a Adão? Vamos ver. Ele disse assim: Adão, versículo 17, porque deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dele todos os dias da tua vida. Por causa da desobediência, a terra já não era mais pura. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. E até hoje o pecado tem se multiplicado, e a Bíblia disse até que os animais e as plantas estão corrompidos pelo pecado do homem. Então o que aconteceu? Ele disse: do suor do teu rosto comerás o teu pão, porquanto és pó e em pó te tornarás. Olha a resposta do que Deus tinha falado. Deus não mente. Ele disse no versículo 3 que se não comesse, eles não morreriam. Mas agora, a partir do momento que ele comeu, Adão, ele teria que trabalhar. Hoje ele trabalha bastante para trazer o dinheiro para casa. A mulher tem dor. E o que aconteceu? Do pó da terra nascemos e do pó temos que voltar à morte. Por isso, a morte existe hoje. O enterro de muitas vidas, a morte veio por causa do pecado do homem. Versículo 21 diz que Deus fez para Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Que amor! Mesmo com os erros dele, Deus não deixou de cuidar deles no jardim. Só que teve ainda uma consequência. Deus, para fazer a roupa para Adão e Eva, Deus teve que matar um carneiro, um animal inocente, para vestir a roupa deles. E hoje existem tantas roupas, né? Pele de jacaré, pele de cobra, pele de onça, que são pelos bonitos, peles de ovelha. Os animais até hoje sofrem a consequência por causa do pecado. Mas Deus não os abandonou. Deus cuidou deles e eles ficaram com vergonha de Deus pelo pecado que tinham cometido, porque a partir daquele dia eles não podiam mais continuar no jardim.
Sabe o que aconteceu com eles? Versículo 22 diz assim: E disse o Senhor, eis que o homem é como nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, que coma e viva permanentemente, então lançarei fora do jardim do Éden para lavrar a terra do que fora tomado. E aí, havendo lançado fora o homem, pois querubins ao oriente do jardim do Éden. Deus colocou anjos cuidando do jardim do Éden e uma espada inflamada de fogo para que eles não pudessem entrar no jardim. E o jardim do Éden, por ser um lugar puro, era guardado por um anjo. E além do mais, para que eles não comessem a árvore da vida, para não viver para sempre. Interessante, né? Por causa do pecado, Deus não abandonou o homem, a si mesmo ele cuidou. Cuidou. Os castigos que nós sofremos hoje são castigos e consequência do pecado dele. Deus mata um animal. Jesus também morreu inocente. Como aqueles animais foram inocentes, o cordeiro que era sacrificado como símbolo para perdão dos pecados do homem. Aí Jesus vem, anula o cordeiro e inocentemente também morre pelos nossos pecados. A Trindade já estava no jardim do Éden. Não é interessante? Deus criou o jardim. Nós vemos que o Espírito de Deus pairava sobre o jardim, como nós lemos na primeira lição. E aqui a árvore da vida. Quem é a vida? É Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para nós irmos para Jesus, é necessário reconhecer o pecado, tirar o pecado da sua vida, porque a entrada no céu, para morar no céu, é necessário que realmente tenha o seu coração puro, e isso só acontece através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Se a gente quer passar da morte para a vida, é importante que reconheça que sem Jesus nós não entraremos no reino dos céus. É necessário passar pela cruz para chegar ao céu. Sim, nós estamos de passagem aqui e um dia nós vamos partir. Aonde você quer ir? É você que decide. Mas hoje você escuta essa história. E você pode dizer como o nosso cântico, no meu coração vem hoje entrar o Cristo, vem hoje entrar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo. Pai, muito obrigada pela tua palavra, porque mesmo que Adão e Eva pecaram, nós pecamos hoje, nós fazemos coisas erradas, mas a morte de Cristo na cruz, Ele fez para que todo aquele que em ti crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós queremos ter essa vida eterna, viver para sempre no céu. Tira toda a incredulidade das pessoas, abre os olhos que as pessoas possam crer que Jesus é o único caminho que leva para o céu. Não existe outro caminho, e sim só através de Jesus. Porque foi o único que morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Que Deus abençoe vocês. Próxima semana estamos aqui mais uma vez. Pense nisso. E não deixe simplesmente que isso seja de passagem, mas que fique no seu coração. Um beijo. Até a próxima semana. Que Deus lhes abençoe. Não esqueça de decorar os cânticos e os versículos. Tchau!